Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras. Um programa que aborda a parte psicológica dos entrevistados, onde eles falam sobre a pressão, sobre como é esse dia a dia, sobre as dificuldades e como é que eles determinam, planejam e caminham juntos para o sucesso dentro de todo um planejamento do futebol. E aí hoje vamos... Renan Teixeira, o Renan, volante do São Paulo Futebol Clube, foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão Libertadores da América e campeão mundial. Vamos falar muito sobre isso. 2005 foi um grande ano, onde ele vai falar sobre formação dele, como é que foi a base toda. Trabalhei com ele 3 anos pelo São Paulo. Ele vai contar essa grande história para os atletas entenderem o que é essa projeção, o que o atleta precisa, que muitas vezes na época dele ele não teve essa assessoria, só que com 20 anos foi campeão de tudo. Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Mentes Vencedoras, um programa que a gente aborda toda essa parte psicológica de grandes personalidades do esporte. E hoje temos um grande amigo aqui de trabalho, Renan que jogou muito tempo no São Paulo, títulos expressivos São Paulo, ídolo do São Paulo, né? Jogava, ele vai explicar aqui qual a camisa ele preferia, a 5 ou a 8. E foi campeão paulista, campeão Libertadores da América e Mundial. Pouca coisa, e é até hoje lembrado com muito carinho por todos os São Paulinos. Seja bem-vindo, Renan Teixeira. Obrigado, Miura. É um prazer estar aqui com você. Agradeço muito pelo convite. Pessoalmente, a gente não se via, acho que aí tem uns... Desde 2005, 2006, por aí. Eu ia falar uns 15 anos, mas quem sabe até mais. A gente até se falava, mas pessoalmente assim, era muito tempo. E que bom que eu tô aqui com você, ver que você tá bem. E eu agradeço muito pelo convite. Vamos aí conversar, abordar situações que muitas vezes não são do nosso cotidiano de discussão sobre futebol, né? A gente fala mais especificamente de partes técnicas e táticas, muito menos da mente do jogador de futebol. E o que eu costumo dizer para as pessoas que não são do futebol são apenas torcedores, né? O jogador de futebol ele não joga com as pernas, ele joga com a cabeça. Perfeito. E hoje acho que a gente vai ter uma abordagem aqui muito, muito interessante sobre isso, porque a mente de um jogador, não digo só do jogador de futebol, o atleta de futebol, o atleta em qualquer esporte, né? A gente tem vários exemplos aí de campeões olímpicos que passaram por problemas, dificuldades psicológicos, não conseguiram mais competir, enfim. É um tema que eu acho de uma extensão e de uma complexidade também muito grande, que é interessantíssimo a gente conversar sobre isso. Renan, é que alguns atletas, né, que fizeram grandes feitos por seus clubes e aí se tornam grandes ídolos seus clubes, né? Não importa o quanto tempo de passagem, você ficou muito tempo pelo São Paulo, né? Base, então, né? Que é tão interessante falar, dificilmente, né? Os garotos da base, né? O jogador prata da casa poder se projetar no profissional, né? Hoje em dia, principalmente. E aí você tem uma grande história e o que a gente vai conversar vai servir de reflexão, mas também de orientação para muitos atletas, né? Porque somos um país que ama futebol, vive, respira futebol em qualquer lugar, até mesmo aqui numa agência de publicidade, né? No estúdio, todo mundo aqui, você tem o São Paulino, corintiano, palmeirense ali, né? Que vive o futebol o tempo inteiro, né? Até... Tem uma Copa do Brasil que você foi lá, com certeza é bom ver, né? Aquele cenário, aquela arquibancada cheia que você viveu, né? E queria que você iniciasse assim, como é que começou o Renan na bola? Quem inspirou ou levou você pro futebol? Imagino que desde criança, contar um pouco dessa história pra gente entender como é que na sua época de garoto gostava de futebol,
né? E aí foi parar no clube, no São Paulo ou até antes, né? Para depois estar no profissional. Bom, Miura, eu tive vários incentivadores, assim, né? Primeiramente o meu pai, mas o meu pai veio a falecer muito cedo. Eu estava ainda no Sub-15 do São Paulo. Eu não sei se já naquele período você já estava no São Paulo. Cheguei em 2002, no fim. Não, você está falando antes. Meu pai faleceu em 2000. Eu já estava na base do São Paulo. Quando eu cheguei, você era o cara já, sabia? Longe disso, né? Um grande líder. Quando eu cheguei, você era. Então, meu grande incentivador de início foi meu pai, ele que me levava, mas eu não comecei no São Paulo, né? Ok. Eu joguei antes no Juventus, da Moca, Sim. né? Que é um grande celeiro, revela muitos jogadores. O apelido Moleque Travesso. Moleque Travesso, exatamente, ali na Moca, né? E depois, o meu tio é um dos meus grandes incentivadores também, irmão do meu pai, o Daniel. E ele tinha muita amizade com o Visoli, que na altura era treinador do Sub-15 do São Paulo. Certo. E por um período, para quem não sabe, eu sou nascido em Caieiras, na cidade de Caieiras, Grande São Paulo. E teve um período que o São Paulo, o Sub-15 e Sub-17, mandava os jogos no Estádio Municipal de Caieiras. Sim. E meu tio trabalhava na Secretaria de Esportes. Então ele fez uma amizade com o Visoli e pediu para que eu fizesse um teste no São Paulo. Sim. Certo? E eu fiz um teste direto no grupo. Não aquele teste que vai 150 moleque. Quem é lateral direito? 10, levanta a mão. Sim. Não foi assim comigo. E acabou que, por eu ter uma experiência boa, assim, de enfrentamento na base, né, com grandes times, que o Juventus na base joga contra os grandes times, eu fui bem nos treinamentos, mas o curioso é que eu só fiquei no São Paulo porque o Visoli falou: você joga de lateral direito? Eu falei: jogo. Sim. Eu nunca tinha jogado. Ele me colocou de lateral porque, na época, tinha uma deficiência nessa posição e eu, sempre assim, na minha idade, eu sempre fui um pouco mais forte. E desde muito cedo eu tinha um entendimento tático do jogo, sempre muito bom. Então, o que eu falo, né? Nas posições ali de volante para trás, eu conseguiria me adaptar em qualquer uma delas com certa facilidade. Certo. Na questão tática, né? Dizendo da questão tática, né? E consegui me adaptar só depois. Na verdade, eu fiquei no São Paulo como lateral direito. Certo. Se fosse na minha posição, eu não ficaria, porque eram jogadores que era o Arthur, você vai lembrar bem, o Sim. Arthur, Vitor, eram jogadores importantes. Arthur Negro. Isso. O Arthur, inclusive, de seleção de base. Sim. E tal, então seria... Porque teve o Arthur Peru também. Sim. Mas na época o Arthur, o Negro, né? Ele era de seleção de brasileira, base. Então, sempre. Seleção brasileira de base, sim. Dificilmente eu ficaria pela minha posição. Eu acabei ficando como lateral direito só depois que eu fui indo para minha posição mesmo, que eu joguei muito como zagueiro e depois, sim. Já no finalzinho da base, o Visoli lá no Paulista Sub-20 de 2003 e na Taça São Paulo de 2004, que eu fui jogar de volante mesmo e subi, sim. Como volante. Sim. Mas o início de uma forma resumida, é mais ou menos assim. Renan, treinava já então com seu tio Daniel, é isso? E aí foi para o Juventus, como é que foi para o Juventus? Aí o do São Paulo sim, devido a esse intercâmbio aí em Caieiras, você chegou no São Paulo, mas e antes? O Juventus, eu joguei num time que tinha aqui em São Paulo antigamente, que chamava Eurosport. Sim. Eurosport... Era o gestor, né? Era o gestor. Antes era só Eurosport, eles não tinham não era ligado a nenhum clube. Tá. Era só eles aí mesmo. Pegaram uma camisa. E depois primeiramente eles foram para o Corinthians. Primeiro eles foram para o Corinthians e por incrível que pareça, eu joguei por um ano no Corinthians e depois eles foram para o Juventus, ainda bem. Entendi. E eu fui... E foi dessa forma que eu
que eu fui pro Juventus, né? E daí, na Eurosport, a gente jogava salão e o campo era no Nacional da Água Branca. Aquele ali Sim. em frente ao CT do São Paulo e do Palmeiras ali. Depois eles foram pro Corinthians, também pro salão e campo, só que eu não fui pro salão, eu fui só pro campo do Corinthians. E depois eles foram pro Juventus, salão e campo. Daí eu fui também para jogar no Juventus, salão e campo. Mas nunca foi assim, o salão para mim nunca... Jogava porque, né, praticamente quase todos os jogadores que jogavam no salão jogavam no campo, então, mas nunca passou pela minha cabeça ser um profissional no futsal. Não, e é um grande debate, né? Como é que o atleta de salão se adapta ao campo, o quanto é importante já estar no campo, porque são dimensões diferentes, mas não é só isso. Para mim, na área da psicologia, Renan, você tem uma visão diferente, são esportes diferentes. Quando falam que futebol é tudo a mesma coisa, e você que viveu tantas coisas não é, como debatemos hoje que quantos atletas que vêm de outros estados do Brasil para São Paulo e tem uma dificuldade grande de adaptação, imagine então de um esporte do futsal para o campo. Eu tenho até um exemplo, né? O Falcão jogou com a gente no São Paulo. O melhor jogador de futsal da história jogou com a gente no São Paulo e não conseguiu se adaptar. Definitivamente não conseguiu se adaptar. Certo. Mas, vamos lá, enfim, voltando um pouco. Nunca tive isso na minha cabeça. É o que eu falo para as pessoas, Miura. Eu, na minha vida, eu nunca tive plano B. Sim. Eu canalizei... Gosto dessa ideia que você fala. Eu foquei todas as minhas energias para ser atleta profissional de futebol. Tudo que eu renunciei na minha juventude, na minha adolescência, foi focado, foi com o objetivo de me tornar jogador profissional de futebol. Né? Então, o salão foi ali, a gente ia para a escola, depois a gente ia treinar o campo, e daí à noite era o treino do salão, mas nunca com objetivo. E daí, quando eu fui para São Paulo, né? Ali no início de 2000, final de 99, início de 2000, aí só campo e só futebol de campo e focado no que é o futebol de campo. Igual você falou, muda tudo. Sim. Muda a bola, muda a dimensão, a visão, o calçado, o piso. Sim. Tudo muda. No salão você pisa muito na bola. Sim. No campo você domina ela, que a gente fala, que eu aprendi muito em Portugal quando joguei lá, a recepção orientada, né? Você domina já tirando. São raros jogadores que pisam na bola no futebol de campo, né? E no salão você pisa muito mais. Apesar de também ser um esporte muito dinâmico, muito pelas dimensões da quadra. E pensa curto, né, Renan? E a gente vê hoje um futebol europeu, depois a gente debate sobre isso, né? É um jogo bastante, né, próximo, curto, e o campo sempre a bola é longa, né? O posicionamento, pelo menos ofensivo, né? O espaço muito maior no salão, você consegue do meio da quadra fazer uma finalização. Sim. No campo não. Sim. Né? Então, você dá um pique na quadra, né, um arranque, você tá no fim da quadra. No campo você dá um arranque, você tem mais 60 metros para correr ainda. Entendeu? Então, ainda mais no Morumbi, né? A bola nunca sai, né? Pô, então, tudo isso faz com que, como você bem falou, sejam esportes completamente diferentes. E tem um menino que ele é muito bom no salão, vamos levar ele pro campo. Não quer dizer que ele vai ser muito bom no campo também. E vice-versa. Sim. É adaptação, né? Tem jogadores, eu tenho um amigo que é profissional do futsal, que era muito bom no campo também. A gente achava o Danilo muito bom no campo, Danilo Barão. E é muito bem sucedido no futsal. Sim. Ele se adaptou melhor, né, falando, gosto mais de futsal, a dinâmica do jogo para mim é mais interessante, enfim, foi mais importante para ele, coisa que nunca aconteceu comigo. Eu nunca tive, vou tentar no campo, se não der, eu tento no salão. Não, nunca foi um objetivo, nunca foi um foco, o foco sempre foi futebol de campo. E quando eu digo que eu nunca tive plano B,
É que eu nunca tive plano B mesmo. Não é questão de futsal, não. Se eu não for jogador, eu vou ser engenheiro, vou ser arquiteto, vou ser médico. Não. Eu nunca tive plano B. Então, se eu não fosse jogador de futebol, eu não sei o que eu seria. Tanto que hoje, Miura, o meu pós-carreira também... É futebol. Mas hoje eu tenho muitas dúvidas. Certo. Hoje eu tenho muitas dúvidas. Coisa que eu não tinha. Sim. A cabeça do jovem, do adolescente, ela é cheia de porquês, cheia de medos, Sim. cheia de dúvidas, cheio do que serás, cheio de um monte de coisa. Eu tinha muito disso também na minha cabeça. Menos dúvida. Eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Hoje, mais maduro, com vivências, experiências diversas, hoje eu tenho dúvidas. Sim. Continuo com alguns medos, continuo com alguns porquês, com outros serás, mas hoje tenho dúvidas do que fazer. Porque eu canalizei e foquei tanto minhas energias para me tornar um atleta profissional de futebol, que depois que eu parei, eu falei, e agora? Aí chegou a dúvida na minha cabeça. Certo. E agora? Vamos para onde? Já pensei em diversas coisas. Hoje já estou mais, né? Passado praticamente 4 anos da minha parada, né? Da minha aposentadoria como atleta. Hoje já tenho mais um norte, tenho mais um rumo do que eu quero fazer. E quando eu falo isso, Miura, não falo especificamente de parte financeira, não. Sim. De parte... Cara, eu desde os 13, 14 anos de idade, que eu levantava todo dia de manhã para trabalhar. Com certeza. Para trabalhar, para treinar. Era o meu trabalho. Lógico. E você Já era uma profissão. Era. E hoje, você não ter um compromisso, como hoje eu ter que vir aqui. Para mim é um trabalho, é um compromisso. Eu tenho que ter uma programação. Eu tenho minha rotina lá com a minha família, de levar meu filho para a escola e buscar e tal e tal. Mas hoje ter que vir aqui, para mim, já é uma responsabilidade diferente da rotina, do cotidiano. E isso, para mim, é importante. Eu gostaria de ter um negócio que eu tivesse que levantar todo dia de manhã. Hoje eu tenho que fazer isso. Hoje não tenho. Mas, se Deus quiser, no futuro próximo aí, posso ter. E é um tema legal, né, Renan? Porque, assim, você nunca deixou de ser atleta como disciplina. Você nunca deixou de ser profissional, ou seja, ainda para vir para uma entrevista você se prepara, você, né, já, putz, o que vai acontecer, pesquisa tal, para, né, chegar aqui e poder estar falando, né. O plano A que você fala, eu me recordo, né, na minha atividade de psicologia com vocês, né, sei que como atleta já conversei com diversos que trabalhei em base há 15 anos atrás, não lembram, né, encontrei o Pi recentemente, Hernando. A gente começa a voltar às histórias de base e não lembra, né? Porque já viveu tantas outras histórias para frente, né? Mas o plano A que você fala, dentro da área corporativa, é essa questão. Muitos fraquejam, erram, não chegam ao objetivo porque tem um plano B. Bom, se não tiver A, você tem que ter o B, que é até cultural do Brasil, tudo se dá um jeito, né? E país do jeitinho, né? E eu acho que a base, né, que eu quero tratar com você, porque é importante de servir para muita gente, como é que você chegou no profissional? Foi uma base, né? Então, quando o garoto tem ali na base, na categoria de base, não, mas se não der para ser jogador, eu vou ser... E aí ele não vai ser jogador, não vai conseguir. Se ele não gastar essa energia que você está falando na profissão, não consegue, não dá para ter um paralelo, né? Mas ninguém sabe como é que era a vida de um jogador com 15 anos. O que ele pensava? Tá num São Paulo, né? Num clube que você se adaptou rápido porque aquela camisa, você já vestia ela na sua vida, né? E como era essa vida e rotina pra gente saber, porque será que hoje, em 2023, mudou? Será que tem coisas que são diferentes para a gente também ter um comparativo, né? Então, como era essa vida? Era Morumbi, você também alojou São Paulo antes de Barueri, você alojou Morumbi? Morei no Morumbi também, antes. Caramba. Na verdade, não logo que eu fui para São Paulo. Logo que eu fui para São Paulo, eu ia e voltava todo dia, morava em Caieiras.
E voltava todo dia. E depois que meu pai faleceu no fim de 2000, eu fui morar de fato no Morumbi a partir de 2001. Tá. Mas os treinamentos eram aonde? Porque não era Morumbi, Não, ia não, pra não. Saúde lá? Ia lá pra Saúde, exatamente. Tá, A gente pra ia de Guarapiranga. Manhã, lá pra Guarapiranga. A gente chegava de manhã, Pegava o ônibus. e ia e o treinamento era todo dia e os jogos aos sábados, Sim. pela manhã, né? No Sub-15. Onde jogava, Renan? Em Caieiras, é isso? Não. Dos jogos? Não. Aí, nessa fase, já era no CT. Tá. Era no CT da Barra Funda já. Tá. A gente já jogava lá já. Conta como era essa antes do Morumbi e voltar, era acordar, era escola, como é que era essa rotina e depois como era no Morumbi? Né, você tá falando da Quando base... você tava na sua casa e tinha que ir até o Morumbi, como é que era a sua rotina, mais ou menos? A minha Tenta rotina lembrar. eu acordava provavelmente, não vou lembrar exatamente, mas devia ser umas 5 horas da manhã, né? Busão. Porque, na verdade, minha prima, essa filha, a filha desse meu tio que eu falei, o Daniel, ela estudava aqui para São Paulo. Pegar uma carona. Daí meu tio me trazia, só que ela tinha que chegar na faculdade às 7. E eu chegava às 6 no Morumbi, saía às 5 de Caieiras, chegava às 6 no Morumbi, ficava sozinho lá esperando no vestiário. Até às 8, né? Até às 8, mais ou menos. Que daí a gente se trocava, tomava o café e ia lá, pegava o ônibus e ia lá pra esse CT de Guarapiranga, que o São Paulo tinha, que sinceramente não sei se tem ainda. Aqueles campos lá, aquele terreno, não sei nem se era do São Paulo de fato. Acredito que era do São Paulo. Então. E a gente ia pra lá, fazia o treinamento pela manhã, voltava pro Morumbi, tomava banho, trocava, almoçava no clube, lá dentro do Morumbi. E daí eu voltava pra Caieiras de condução. Daí eu pegava ônibus, descia no centro, em metrô, descia na Barra Funda, trem até Caieiras. Tá. Chegava em Caieiras, descansava um pouco à tarde, não sei se tinha alguma coisa da escola para fazer. Você estudava à noite? Eu estudava à noite. Porque não dava tempo, né, à tarde. Daí eu estudava à noite no Campos Sales, que é na Lapa. Então daí à noite eu pegava o trem de volta para São Paulo, para Lapa, ali no Campos Sales, e que eu ganhei bolsa. Sim. Para jogar aqueles campeonatos que tinha, não sei se tem ainda hoje, Copa da NAP. Depois virou da Doni. Que era da Jovem Pan, né, Renan? Era quantos jogadores da sua geração jogou isso, né? Exato. E daí eu voltava, depois da escola, pegava o trem lá na Lapa, voltava. Era um trabalhador mesmo. E chegava em casa por volta de meia-noite e no dia seguinte, 5 horas da manhã, e aqui a rotina, né? Por um ano, a minha rotina foi essa. Daí depois que meu pai faleceu, que eu fui, de fato, eu pedi, né? O Visório me atendeu, o Lucas também. O Lucas, na época, né? O Lucas Neto, ele me atendeu e eu irmão do Miller, né? O irmão do Miller, exato. E daí eu fui morar lá no Morumbi, né? Que daí as coisas ficaram mais... Vai me dizer que você morou com Flávio Donizete, que vai vir aqui falar também. Morei com Flávio Donizete. Hoje ele tá em Americana lá. Isso, exatamente. Morei com Flávio Donizete. Bom, aquele pessoal todo, o Wagner, quem mais tinha? O Capi. O Luiz Fernando, que era de Santos. O Show, que era de Manaus. Ed Carlos, né? Da Bahia. Mas teve gerações mais velhas que vocês que tocavam o terror no Morumbi. O pessoal mais velho, o pessoal do Sub-20, eles gostavam de fazer aquelas... Passou muito trote, Renan? Eu menos. Teve uns que passavam Sofreu. mais. Eu menos, né? Não sei porquê, eu tinha um pouquinho mais de respeito, sei lá. Eu não passei muito, não. Mas tinha uns meninos lá que passavam mais. Né? E eu também procurava não me meter muito com os mais velhos, né? Eu ficava na minha, pra não correr o risco de sofrer esses trotes aí. Hernanes ficou um pouquinho com vocês no Morumbi? Ele já contou histórias de Morumbi? Rapaz, agora você não lembra. É que é mas muito tempo. Mas acho que ele pegou um pouquinho do Morumbi. Antes da gente ir lá pro Sportville. Não, ele já contou que ele pegava a bola, eu não sei quem era o roupeiro, se era o Chicão, e aí ele descia pro campo à noite
E aí fechava os portão, não conseguia voltar. Aí esperava amanhecer, o portão abrir, ele voltava pro quarto, dormia no campo. No Morumbi. Esse é maluco. Esse era maluco. Esse era diferente, né? Completamente diferente. Inclusive, uma vez eu falei pra ele, eu lembro muito bem disso. A gente, com uns 16, 17 anos, mais ou menos, eu falei pra ele. Era tamanha a qualidade dele. E mais do que isso, tamanha dedicação que ele tinha em tudo que ele fazia. Em tudo que ele fazia. Que eu falei pra ele, você só não vai ser atleta profissional se alguma coisa acontecer na sua vida. Tipo, sei lá, né? Graças a Deus ele teve uma carreira aí magnífica, maravilhosa, vive na Itália, vive muito bem. Assim, aquelas coisas que acontecem, pessoas tem uma lesão muito grave, não consegue seguir, tem um acidente, não consegue seguir, como a gente tem um triste exemplo, né? Sim. Então, mas ele de todos aqueles jogadores ali, de todos aqueles jogadores que a gente tinha ali, haviam dois que eu falava assim, esses dois não tem jeito, esses tá certo. Os outros vai brigar, vai bater cabeça e tal, mas tem dois que era ele e o Capi. E o Capi. Que era o meia esquerda. Que era o meia esquerda. E o Hernandes canhoto. Destro, que queria ser canhoto. Que se tornou ambidestro. Ambidestro. Né? O Capi, infelizmente, teve um acidente, né? Ficou cego de um olho e obviamente não conseguiu seguir a carreira. Então é esse tipo de coisa que eu falei. Que... Quando você diz que esses dois, na sua opinião, seriam, né, grandes profissionais, que características eles reuniam que você identifica essa projeção profissional? O Hernandes, além da qualidade técnica, a dedicação, o profissionalismo, o comprometimento para tudo que ele fizesse. Pô, Hernandes, a gente tem que pegar essa televisão aqui e colocar ela na outra parede lá. Ele ia fazer a melhor coisa possível para colocar a televisão naquela outra parede. Certo. Tudo que ele se comprometia, ele fazia à perfeição. E uma pessoa assim não tem como não... Certo. Fora a qualidade uma mente técnica. Brilhante, né? Exatamente. O Capi, além de ele cumprir com o trabalho quando era exigido, ele tinha uma técnica, uma visão de jogo muito evoluída para a nossa idade. Muito evoluída. Ele conseguia fazer passes, conseguia fazer assistências. É a visão que você fala? A visão de jogo que, para aquela idade... O ponto futuro, né? Exatamente. Para aquela idade, eu não conhecia mais ninguém. Nem no nosso time, nem adversários. Diego Ribas, sua época, tinha essa visão já? O Santos, quando enfrentava a gente, com Robinho e Diego? Cara... Capi era top mesmo. Ele era top. Eu não sei se o Diego era desse Tá. com características diferentes. Tá. O Diego sempre foi mais um jogador de carregar a bola. Entendi. Tinha muita visão de jogo também, mas de carregar a bola. O Diego carregava muito a bola. O Capi, ele já metia a bola de lá, primeira, na cara do gol. Antes da bola chegar, ele já via todo... Ele tinha uma visão periférica. Sim. Que o nosso glorioso Cilinho, nosso Fico saudoso feliz Cilinho, você falar disso. Falava muito. Ele tinha uma visão periférica, ele tinha uma visão do campo extraordinária. Então, quando você fazia um passe para ele, o corpo dele, ele já se posicionava de uma forma que muitas vezes ele não precisava do segundo toque. Em um toque, ele já colocava o companheiro em condição de dar sequência no jogo ou de fazer uma finalização, entendeu? Por isso que eu falei, Miura, que ele era um jogador que muito pelas questões técnicas, muito pela genialidade da visão de jogo que ele tinha, que ele seria, e infelizmente por esse acidente ele não conseguiu seguir.